exemplo, a Fabiolândia. Eu, nesse parque temático, eu tenho uma propriedade imensa, um terreno que é meu, né, e eu quero construir lá a Fabiolândia. Eu tenho o dinheiro para construir esse parque temático, contratei uma empreiteira que vai construir esse parque temático, só que o meu terreno está do lado de uma zona de mananciais, de uma área de mananciais. Vou ter de fazer o quê? Um estudo de impacto ambiental. Isso vai gerar um relatório de impacto no meio ambiente, né, fazer o EIA-RIMA. Esse estudo de impacto ambiental denota que a construção desse parque temático, da Fabiolândia, ela vai gerar lesão, ela vai ser lesiva à coletividade. Por quê? Porque ela vai gerar danos ao meio ambiente. Pode ser que isso ocorra? Pode ser que ocorra uma situação dessa. Ocorrendo uma situação dessa, é óbvio, aquele contrato de empreitada que eu fechei com aquela empreiteira para construir o parque temático, ele é um contrato ineficaz por falta de função social extrínseca. Né? Não tem função social extrínseca nessa relação jurídica, porque o potencial lesivo desse contrato é muito grande. Olha, exemplo disso, a gente teve exemplo até que recente de emissora de televisão que, por conta da programação que fazia, né, sofreu aí a ação do Ministério Público Federal, que acabou culminando aí em deixar a emissora de televisão fora do ar durante algum tempo e culminando até na ineficácia, na resolução do contrato com o apresentador de programa. Isso ocorreu no Brasil já. Então é absolutamente viável e executível e executável, com base no solidarismo constitucional e com base no princípio da dignidade da pessoa humana. Né? Se o contrato não é funcionalizado, né, se perde a função social extrínseca, ou seja, o potencial lesivo do contrato, a coletividade é muito grande, basta que tenha alguém que vá lá e alegue. A questão é de ausência de função social. Então esse contrato, por óbvio, não tem de ser cumprido. Não tem de ser cumprido por uma simples razão, porque ele não atende a função social alguma. Né? E eu dizia aos senhores na nossa segunda aula da necessidade de que todos os institutos sejam funcionalizados. Se não houver função social para todos os institutos, aquele instituto que não tem função social não tem razão de ser. Tá claro, gente? Então, a função social do contrato tem dois vieses, o intrínseco e o extrínseco. Sob o ponto de vista intrínseco, função social do contrato é equilíbrio contratual. O contrato deve encerrar trocas úteis e justas. Esse é o ponto de vista intrínseco da função social, é a função social interpartes. Tudo bem? Sob o ponto de vista extrínseco, sob o ponto de vista extra-partes, ou seja, para a coletividade, o contrato não pode ter potencial lesivo. Ou seja, ele não pode ser potencialmente lesivo à coletividade, porque se for, não tem função social extra-partes. E se não tiver função social extra-partes, ele é ineficaz, ele tem de ser ineficaz, roga-se pela ineficácia, ou até mesmo nulidade em alguns certos determinados casos. Tudo bem, gente? Então, princípio aí, autonomia da vontade, supremacia da ordem pública, autonomia privada de contratação, relatividade, boa-fé, função social e obrigatoriedade agora, princípio da obrigatoriedade dos contratos. Os contratos são obrigatórios, óbvio, uma vez que é firmado um contrato, ele é obrigatório. Deste princípio da obrigatoriedade, decorrem diversos outros subprincípios, diversas outras situações. Quais são os subprincípios que decorrem do princípio da obrigatoriedade? Ora, o contrato é obrigatório, obriga as partes, ou é obrigatório para as partes. Uma vez firmado, deve ser cumprido. Além disso, nós temos aí dentro do princípio da obrigatoriedade a intangibilidade do contrato. Ou seja, o contrato, além de obrigatório, é imutável. O contrato só pode ser mudado se for alterado pelas partes que o entabularam. Essa é a intangibilidade do contrato. Tá claro? Ele só pode ser alterado se for alterado pelas partes que efetivamente entabularam esse contrato. Então, dentro desse princípio da obrigatoriedade dos contratos, nós temos a intangibilidade. E temos mais. São decorrências lógicas do princípio da obrigatoriedade duas situações que parecem antagônicas. E aí, olha, pacta sunt servanda e rebus sic stantibus. Ou seja, contrato faz lei entre as partes. É o preceito do pacta sunt servanda. O contrato faz lei entre as partes. De outro lado,
nós temos a cláusula rebus sic stantibus. Duas situações que parecem antagônicas, mas ambas derivam do mesmo princípio da obrigatoriedade contratual. Tanto pacta sunt servanda quanto a rebus sic stantibus. Se nós imaginarmos aí, essa situação do pacta sunt servanda que diz o contrato faz lei entre as partes. E o contrato deve mesmo fazer lei entre as partes. Uma vez que nós temos uma relação contratual, as partes devem restar obrigadas a essa relação contratual. Sob pena de haver o banalismo da relação contratual, sob pena da ruptura da segurança jurídica. E o contrato deve mesmo fazer lei entre as partes. Mas, ao mesmo tempo, nós não podemos negar que um contrato, se por motivo imprevisível ou extraordinário, gera onerosidade excessiva a uma das partes, nós temos uma situação muito grave. Uma situação que desequilibra a relação contratual. Então, essas figuras de pacta sunt servanda e rebus sic stantibus, o contrato faz lei entre as partes e teoria da imprevisão, elas não são antagônicas, mas sim são metacomplementares. Então, só para a gente lembrar aí, a cláusula rebus sic stantibus, ou teoria da imprevisão, tem diversos nomes. Então, a gente pode chamar aí de cláusula rebus sic stantibus, a gente pode chamar de teoria da imprevisão, a gente pode chamar de teoria da objetivação contratual, a gente pode chamar de teoria da onerosidade excessiva. São diversos nomes que tem a cláusula rebus sic stantibus. Teoria da imprevisão, onerosidade excessiva, objetivação contratual. Mas todas elas tratam do mesmo tema. Um sujeito lá chamado Franz Sieber, que começou a analisar algumas relações contratuais. E o Franz Sieber percebeu o seguinte, que em certas e determinadas relações sinalagmáticas comutativas, que é uma relação sinalagmática comutativa? A relação é sinalagmática, ela é um sinalagma quando existe prestação e contraprestação. Se houver prestação e contraprestação, é um sinalagma. Então, olha lá, gente, você comprou o meu relógio, eu te entrego o relógio, você me entrega o dinheiro. Isso é um sinalagma. Prestação e contraprestação. Comutativa. Por que a relação tem que ser comutativa? Comutativa é aquela que não envolve risco. Porque você pode comprar o meu relógio assumindo o risco deste relógio vir a existir ou não, ser fabricado ou não. Como você pode comprar um relógio que você já sabe que existe. Está comprando o meu relógio certo, determinado, vai lá e me entrega o valor do relógio, eu lhe entrego o relógio. Isso é um sinalagma comutativo. É sinalagma porque tem prestação e contraprestação. Comutativo, porque no momento em que você faz o contrato, você já sabe o que vai pagar e o que vai receber em troca do pagamento que está fazendo. Então, Franz Sieber começou a analisar e viu que em certas e determinadas relações sinalagmáticas comutativas, por vezes, a distância que a prestação e a contraprestação tomavam uma da outra era tão grande que não cabia mais falar em prestação e contraprestação. Não cabia mais falar em manutenção do objeto do contrato. O contrato, nestes casos, dizia o Franz Sieber, perdeu a sua base objetiva. Isso aconteceu no Brasil. As pessoas foram lá, compraram os seus automóveis com base de indexação no dólar. Vocês lembram disso? Todo mundo comprou com base de indexação no dólar. O dólar estava 1 para 1. Então o sujeito comprou o seu BMW para pagar uma prestação, ou 100 prestações, de 1.500, na época eram URVs, se não me falha a memória, unidades reais de valor, né? Em 1.500 URVs ele ia pagar pelo seu automóvel. De uma terça para a quinta, aquele valor do dólar que estava 1 para 1 foi a 3 para 1. Ou seja, o sujeito que estava pagando no seu automóvel 1.500 URVs, passou a pagar em uma semana 4.500. Então o sujeito ganhava 5 mil reais. E ganhando 5 mil reais ele conseguiu comprar um carro para pagar a prestação de 1.500. Só que agora a prestação dele é de 4.500 reais. Não mais de 1.500 reais. O motivo foi imprevisível e extraordinário. Porque à época, se não me falha a memória, nosso ministro da Fazenda vinha dizendo que a unidade real de valor seria mantida firme, forte, para ser equiparada ao dólar, para o real nascer como uma moeda forte. Então percebam que é uma situação gravíssima, em que o imponderável acontece, e o sujeito que firmou um contrato se vê, de repente, por um motivo imprevisível e extraordinário, em uma obrigação excessivamente onerosa. O que eu quero que fique muito bem marcado aqui, para vocês, é que isto não é exceção ao pacta sunt servanda. Ora, o pacta sunt servanda não tem exceção.
Porque se ele tiver exceção, nós estamos excepcionando a segurança jurídica. É óbvio que ele não tem exceção. A questão é que a rebus sic stantibus e o pacta sunt servanda decorrem do mesmo princípio maior, que é a obrigatoriedade dos contratos. A situação é excepcional, mas não por ser uma exceção ao pacta sunt servanda. A situação é excepcional porque é difícil de ocorrer, não é comum. Mas ela não excepciona o princípio do pacta sunt servanda. Aliás, pacta sunt servanda e rebus sic stantibus coexistem no mesmo plano, junto com o princípio da obrigatoriedade, ou decorrentes do princípio da obrigatoriedade, apenas firmando a base da obrigatoriedade do contrato. O contrato faz lei entre as partes? Faz. Ele faz lei entre as partes. Desde que ele não se torne excessivamente oneroso para uma das partes, por motivo imprevisível ou extraordinário. Porque se ele se torna excessivamente oneroso, ele deixa de ser obrigatório entre as partes. E aí há a possibilidade de resolver esse contrato ou de alterar esse contrato judicialmente. É o que dizem lá os artigos 317, combinado com 478 a 480. Então, primeira situação que a gente tem de lembrar aí, quanto à rebus sic stantibus, quanto à teoria da imprevisão, né? A rebus sic stantibus só se aplica em contratos de execução diferida ou trato sucessivo. O que são contratos de execução diferida ou de trato sucessivo? Contratos de execução diferida ou de trato sucessivo são, execução diferida. Vamos ver as três classificações já para ficar fácil? Um contrato pode ter execução instantânea, diferida ou de trato sucessivo. Execução instantânea é muito simples, né? Vendi meu relógio. Você me paga o meu relógio, eu te entrego o relógio. A execução foi instantânea. Pagamento à vista, toma lá da cá, a execução instantânea. Mas pode ser que eu entregue o meu relógio e o sujeito só me pague o relógio dali a 30 dias. Se eu entregar o meu relógio e ele só me pagar dali a 30 dias, ele diferiu a data do pagamento para um único momento futuro. Então, pagamento em 30 dias é uma execução diferida. Mas pode ser que eu venda o meu relógio e o sujeito compre o meu relógio em 10 parcelas iguais. Aí é um trato sucessivo. Tudo bem? A rebus sic stantibus só se aplica em contratos de execução diferida ou de trato sucessivo. A rebus sic stantibus não se aplica em contratos de execução instantânea. Vamos ver lá como é que diz o artigo 317 do Código Civil? Quando, por motivos imprevisíveis, sobrevier desproporção manifesta entre o valor da prestação devida e o do momento de sua execução, poderá o juiz corrigi-lo a pedido da parte, de modo que assegure quanto possível o valor real da prestação. A situação aqui é só de manutenção da obrigatoriedade, para garantir o valor real da prestação. Olha lá o 478 do Código Civil. Aliás, lembre-se, né? O 317 tem de sempre ser interpretado junto com o 478 a 480 do Código Civil. Não admite essa interpretação sozinho, não. Olha lá como é que diz o artigo 478 do Código Civil. Nos contratos de execução continuada ou diferida, então marquem bem aí, só contratos de execução continuada ou diferida. Se a prestação de uma das partes se tornar excessivamente onerosa com extrema vantagem para a outra, em virtude de acontecimentos extraordinários e imprevisíveis, poderá o devedor pedir a resolução do contrato. Os efeitos da sentença que decretar retroagirão à data da citação. Olha o 479. A resolução poderá ser evitada, oferecendo-se o réu a modificar equitativamente as condições do contrato. E o 480. Se no contrato as obrigações couberem a apenas uma das partes, poderá ela pleitear que sua prestação seja reduzida, ou alterado o modo de executá-la, a fim de evitar a onerosidade excessiva. Então, o que é importante aí desses artigos 478 a 480? Que pode haver resolução do contrato, mas também pode haver revisão do contrato pela rebus sic stantibus. O contrato pode ser revisto. Então quer dizer que o contrato não é mais intangível? Lembra que eu falei no começo do princípio da obrigatoriedade? Comecei a falar de princípio da obrigatoriedade, eu falei, da obrigatoriedade decorrem outros princípios. Do princípio da obrigatoriedade decorre a intangibilidade, o pacta sunt servanda, a rebus sic stantibus. A intangibilidade diz o quê? O contrato não pode ser alterado, a não ser que seja alterado pelas partes. Então quer dizer que a possibilidade de revisão contratual aqui é exceção à intangibilidade do contrato? Também não. Não é situação de exceção à intangibilidade, que o contrato não é mais intangível. Não é disso que nós estamos tratando. O contrato continua sendo intangível, ele não pode ser alterado, ele deve ser cumprido da maneira como ele foi estipulado. No entanto, nesta situação excepcional,
contempla-se junto com o princípio da obrigatoriedade do contrato